se o Rony manter um alto nível de jogo, igual fez ontem, você vai conseguir fazer essa bola girar. Porque o Rony ontem era o cara responsável por isso. Não era nem tanto o Renato Augusto. Tanto é que o Rony apareceu em todos os lados do campo. O Rony estava do lado esquerdo, o Rony estava do lado direito, o Rony estava desarmando, o Rony buscou bola, o Rony sofreu bola, o Rony brigou, o Rony fazia falta. Então, assim, eu gostei muito mais do Rony ontem até do que quando o time está jogando com o Duqueiroz. Então, o Rony ontem, assim, deixou, assim, o Corinthians mesmo, assim, eu acho que já é um Fernando Lázaro já pensando no novo Corinthians aí, né? Porque tudo bem, tem o Maicon machucado, o Paulinho que eu vi que o Will colocou, que vai brigar. O Paulinho vai ter que brigar muito, né? Porque eu acho que ainda o Paulinho tá um pouco pesado, tem um pouco de receio. E aí, idade e questão física, né? As duas aí coisas, você vê como não é a questão do Renato Augusto, que o Paulinho entra em campo e o time continua jogando pelo lado esquerdo. Caiu lá do lado esquerdo. Aí também, aí pode ser que seja uma questão também que aí você já tem o time já conseguindo se mexer naturalmente pelo lado esquerdo, né? Exato. Eu quero ter um assunto legal para falar sobre o Rony do Corinthians, mas antes disso, vamos ler aqui a mensagem do José Roberto Marques, mandou uma boa noite, muito obrigado. Aí, Beto, como ele mesmo se identificou, ele falou que o craque do campeonato vai ser o Renato Augusto, ele joga demais. E o Will falou que foi aluno do professor Luiz Oscar, não sei exatamente o que isso quer dizer, às vezes você vai saber, mas de fato, Renato Augusto não está jogando toda hora, mas quando está jogando, é o que você falou, se der meia hora para ele jogar, ele vai deixar uns 3 caras na cara do gol, né, nesse tempo. Sim, queria mandar um abraço pro Beto, que deve ter reservado um tempinho, que deve ter acabado de treinar a musculação dele lá, São Paulino ferrenho, que deve estar feliz hoje. Hoje quer ouvir a gente falar bem do time dele. O Will, eu fui treinador do filho dele, do Oscar, que é um menino que ainda os clubes não viram o que eu já vi nesse menino. É um menino novo ainda, menininho novo ainda. Até. O Oscar deve estar com 11, 12 anos agora, mas é um menino bom também de bola. E concordo, Renato, pode anotar esse aí. O Renato Augusto, é o que eu abri dizendo, para mim, é o melhor jogador hoje, jogando em condições físicas, não vou mencionar isso, mas jogando é o melhor jogador hoje na atualidade do Campeonato Paulista. Não vou falar do Brasil, porque ainda muito campeonato vai rolar. Mas ele inteiro, o Bruno Maziotti fazendo um trabalho maravilhoso lá no Corinthians, porque antes as lesões do ligamento cruzado anterior eram lesões de joelho que eram de 4 a 5 meses. Hoje já são 9 meses, né? Então já chegaram a soltar o jogador, vai devagarzinho para que ele não tenha uma nova lesão. Então, a gente imaginar um time do Corinthians com Renato Augusto, com o próprio Paulinho, que nem o Will falou, eu sou um cara que gosto muito do futebol do Paulinho. É um Corinthians muito forte. Aí, Lucas, aí muda, né? Que nem a gente estava conversando. Palmeiras tem a obrigação de ganhar o Campeonato Paulista. Aí você perguntou do Corinthians, eu falei, o Corinthians, nesse momento, joga a responsabilidade pro Palmeiras. Vocês estão mais tempo, só que com o time pegando o jeito, pegando o cara do Fernando Lázaro, que eu ainda continuo dizendo e vou bater aqui, é um excelente treinador. Vai ser um excelente treinador, né? Então, vai dar muito trabalho, E eu concordo com o Beto, Renato Augusto, sem sombra de dúvida. Se tivesse no São Paulo, esse que deve ser todos os times devem falar, se tivesse no meu time. Se tivesse no São Paulo. É verdade. Eu quero fazer um último assunto sobre o Corinthians, mas que é sobre futebol brasileiro no geral, partindo do Corinthians, antes da gente falar de São Paulo do Beto, do Fluminense, do Botafogo. O Rony foi um jogador que você falou que jogou muito bem ontem. E aí eu fico pensando no Rony, eu fico pensando no quanto que o Flamengo está sofrendo sem o João Gomes, a gente ficou falando sobre as adaptações que o Palmeiras teve que fazer sem o Danilo e como o Palmeiras passou a jogar quando encontrou no Menino uma versão nova do Gabriel Menino. E a pergunta que eu faço é se a gente voltou a precisar no futebol brasileiro, ou talvez sempre precisou, de ter o volante pegador, que hoje, com o futebol, mudou um pouco de perfil. Ele não pode ser só um cara que corre, bate e entrega a bola para o lado, né? Mas como esses times estão dependendo muito desse jogador
de fazer o trabalho sujo com e sem a bola, né? De ser o cara que, principalmente sem a bola, vai correr para te dar opções naquilo que o saudoso Cláudio Grilo aqui falou, né? De cair para os lados para abrir espaço para o time, de ser o cara que vai dar intensidade no meio de campo na recomposição e na transição ofensiva. Você acha que, com esses exemplos que eu dei, mostram que os times precisam, o time ainda precisa desse personagem, ainda que ele esteja numa nova versão? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Precisa, além dele ser pegador, fazer o jogo sujo, ele tem que ser habilidoso, tem que ter um bom passe. E aí, você estava falando aqui, eu estava aqui pensando. Qual a idade do Rony? O Rony acho 20 que e está com poucos anos. 20, 21, 22. Danilo, 21. O João Gomes, Pablo 21 Maia, também. Pablo Maia, vamos pegar. Gerson, O Gerson já está com 25, eu acho. 26. aí vamos pegar. Thiago Maia deve ter uns 26 também. Então, se a gente pegar todos os jogadores que jogam nessa função, não tem espaço para um jogador acima de 27 anos. Então, por quê? O que os treinadores viram? É um jogador que tem o porte físico e o preparo físico além da média, né? Que corre. Então, para fazer isso, vai ter que pegar um garoto ali de 20, 21 anos, que já tem todas essas características, né? Consegue correr o campo inteiro, é versátil. Então, você vai pegar. A maioria dos times vão ter esse jogador, que é importante. Baixo índice de lesão, precisa ter isso, então precisa ter um jogador que tenha baixo índice de lesão, que tenha regularidade em jogos. O Rony tinha muita lesão, agora parece que estabilizou, então tá tendo uma sequência. O Danilo dificilmente ficou machucado no Palmeiras. Pouquíssimas vezes. Então, O João Gomes a mesma coisa. É o João Gomes. Então, o que você pega? Então, na verdade, a gente pode dizer o seguinte: todo time tem o Coringa. Todo time tem o Coringa. Então, esses caras são o Coringa do treinador. Amigão, o jogo apertou. Eu vou jogar contra o Atlético Mineiro. Qual é o melhor jogador do Atlético? Vai lá. Pega. Esquece jogar hoje. Só pega aquele. Então, você vai ver muitas vezes um jogador pegando um jogador específico. Como o Danilo fez isso em alguns jogos do Palmeiras. Se eu não me engano... Eu lembro dele fazer isso com o Renato Augusto Isso. nos confrontos com o Corinthians. Exatamente. No Paulista do ano passado, em que ele não deixou o Renato Augusto jogar. Exatamente. Então, eu tinha um jogador desse quando eu treinava também, né? Eu chamava Sato, era um japonesinho que ninguém dava nada para ninguém. Falava, pega, Sato. Corria que era uma beleza. Não, corria que era uma beleza. E era o cara que jogava o quê? Todo mundo achava que o cara era cabeça de área, né? Porque ele estava sempre ali na frente dos zagueiros ali, esperando essa bola, porque essa bola ia nele, ele fazia o jogo. Ele era o cara de triangular, ele era o cara de fazer a marcação mais suja, depois que o time está no teu campo de defesa, né? O time está atacando. Sim. Então, ele que era o cara. Então, é muito visível isso, mas que é jogador até 25 anos que está fazendo isso aí. A gente podia até levantar depois, mas depois eu vou dar uma olhadinha, mas se você for olhar os principais times, é quase isso mesmo. O Palmeiras tinha o Danilo, agora o Gabriel Menino. O Flamengo tem o João Gomes e agora está sofrendo porque precisa encontrar um cara que faça a mesma coisa que ele dentro do elenco ou fora do elenco. Corinthians aqui, poderia colocar o Paulinho, poderia colocar o Duqueiroz, estava no banco, mas colocou o Rony porque sabe que precisa de um jogador desse tipo. O São Paulo tem no Nestor fazendo a função ofensiva e tem sempre um primeiro volante fazendo essa função defensiva. O Rogério Ceni gosta de dobrar essa aposta, né? Porque o Rodrigo Nestor é um cara que se mexe bastante. Mas eu acho que o que é interessante é como isso mostra um pouco da realidade do futebol em termos da dinâmica que ele tem hoje em dia por causa de espaço. Por quê? Defendendo o time, você não pode dar espaço, você não pode dar tempo para o cara ficar com a bola sem marcação. Então, você precisa ter sempre gente chegando junto. Então, você precisa de um cara que seja rápido para encostar no cara e no Renato Augusto para ele não ter tempo para olhar o jogo. E você precisa também pressionar quando você perde essa bola. Não é que você precisa, mas muitos times têm percebido que é uma boa estratégia de você fazer isso, porque você corre menos, né? Você dá um disparo, mas é um disparo curto, ao invés de ficar o tempo inteiro correndo.
E com a bola, né, quando você está atacando, o espaço é tão pouco que você precisa estar se movimentando o tempo inteiro. Então você precisa de alguém que dê opção. Pô, se você tem um Renato Augusto no time, você não vai fazer o Renato Augusto ficar se mexendo o campo inteiro, né? Mas se você botar um cara para ficar sempre dando opção para o Renato Augusto, Renato Augusto recebeu aqui, ele já passa para abrir lá para o Renato Augusto ter opção ou poder progredir pelo campo, né? Eu acho que é engraçado como uma posição consegue mostrar bastante dentro do jogo, né? Muda toda a dinâmica do jogo, né? Porque você consegue mudar sistema de jogo com esse cara você consegue mudar o sistema de jogo. Então muda mesmo. O jogo acaba ficando mais rápido, né? Se você quiser deixar, se eu não me engano, o Rony saiu e entrou o Fausto Vera no lugar dele. Eu não lembro. Eu assisti o jogo todo, só o Fausto Vera eu sei que entrou, mas aí você vê um Corinthians mais lento. Fausto Vera é outra característica, Então eu acho que o Fernando Lázaro vai optar aí pelo Rony e deixar o Renato Augusto mais livre, né, para criar. É super interessante. A sua análise é totalmente pertinente aí em relação a esses atletas aí. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil e mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!